Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui a respeito de feitiços, tá? Muitos de vocês comentam aqui, pedem para ensinar feitiços, como que faz para afastar alguém, como faz para juntar alguém, como que faz para poder ter mais prosperidade na minha vida, para eu conseguir aquela vaga de emprego, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu posso ensinar 1 milhão de feitiços para vocês aqui. Só que se vocês não souberem o que sustenta esses feitiços, o que faz eles funcionarem, como que é o modus operandi dessa coisa, eles nunca vão dar certo, tá? Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final, para vocês aprenderem de uma vez por todas quais são as bases de um feitiço, o que você precisa ter para que ele aconteça, para que ele funcione, tá certo? Aqui para mim na Casa de Padilha, né, para todos nós da Casa de Padilha, os feitiços eles têm uma espécie de tripé, tá? Esse tripé é o tripé de funcionamento dele, né? Você tem uma ponta do tripé que é a conexão, a outra ponta do tripé que é a fé e a outra ponta do tripé que é a sabedoria. Tá certo? O feitiço, por concepção, o conceito do feitiço é o seguinte: feitiços nada mais são do que formas pensamento, tá? Que são criadas e potencializadas pela sua intenção e sabedoria, né, de quem está fazendo, de quem está colocando a mão naquele elemento, naquele feitiço, né? E tudo isso é canalizado, né, através de um objeto ou de uma oferenda, tá certo? Então, o primeiro ponto que vocês precisam entender para que um feitiço dê certo, para que ele funcione, é a conexão, tá? A criação de formas pensamento, essa criação, ela acontece através da sua mente, através da força do seu pensamento. A forma pensamento nada mais é do que uma conexão energética, é uma ponte que se estabelece entre você e outra pessoa, ou entre você e algo que você quer que aconteça, algo que você quer que realize, tá certo? Então, quando você pensa em alguém, basta pensar em alguém, que você automaticamente já cria essa conexão energética, tá certo? Alguma vez já aconteceu com você o fato de você estar pensando em alguém e essa pessoa do nada te ligar? E aí você fala: menina, estava pensando em você agora. Pois é a mesma coisa, né? Provavelmente aquela pessoa pensou em você, criou essa ponte energética, existe uma conexão entre vocês, e quando acontece essa conexão, já tem um fluxo de energia acontecendo ali, né? E o que você manda dentro dessa ponte energética, daqui para o lado de lá ou do lado de lá para cá, depende da sua intenção. Depende do que você quer emanar para essa outra pessoa, né? Se você quer emanar coisas boas ou se você quer emanar coisas ruins, né? Porque feitiço não é só coisa para derrubar os outros. Você faz feitiços também para prosperidade, feitiços para que as coisas deem certo, né? Tem muitas espécies de feitiços diferentes. Então, quando a conexão se estabelece, tudo depende do que você emana para essa conexão, né? Formas pensamento são feitas dentro da sua cabeça, né? E você emite a sua intenção através dessas formas pensamento, tá certo? Bom, é preciso fé para poder estabelecer essa conexão? Não, você não precisa ter fé para estabelecer uma conexão, basta pensar na outra pessoa ou pensar naquilo que você quer. Porém, só o pensamento não basta para que você faça com que um feitiço aconteça, né? Para que ele aconteça, tem que ter uma chavezinha dentro disso aí que se chama intenção. Se você faz algo intencionado, ou seja, de propósito, eu quero que isso aconteça, você movimenta a magia que está em torno desse feitiço, né? Então, a fé, ela está dentro da força do pensamento. Se você faz um feitiço já pensando que pode ser que ele não dê certo, já é 50% do caminho
para que ele dê errado, né? Então, como diz nosso amigo poeta Gilberto Gil, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, né? Então, se você tem fé, você tem uma intenção muito forte em cima daquelas coisas, você acredita, você coloca todo o seu poder e sua magia, né, o axé dentro daquilo. Axé, para quem não sabe, significa poder de realização. Então o axé é isso, é o poder que você coloca em cima das coisas. O axé é a magia, o axé é fazer acontecer. Então quando você põe a intenção, você coloca a sua fé naquilo, ele se potencializa. Quando ele se potencializa, ele tem muito mais chance, muito mais força para acontecer do que você simplesmente fazer por fazer. Se você fizer por fazer, por favor, não faça. Isso é uma regra que vale para qualquer campo da sua vida, não só para fazer um feitiço, tá bom? Tem algumas pessoas que têm uma mão, né, especial, uma mão mais forte para feitiço, né? Especialmente aqueles que são filhos de Oxum, por exemplo, tem uma mão muito boa para feitiço. O que isso significa? Quando ele põe a mão naquilo com a intenção e com a fé dele, aquele negócio brota com mais velocidade, com mais força, porque ele tem uma mão de feitiço mais forte. Filhos de Oxaguian também são maravilhosos para isso. Eles têm uma mão de feitiço que é um espetáculo, né? Oxaguian, arquétipo jovem de Jesus Cristo. Jesus Cristo que operou milagres, né? Daí você tira a operação de milagres, se você for colocar isso como um ato de fé e de força do pensamento, é um feitiço mega potencializado, né? Ah, mas eu não sei qual é meu orixá. Se você quiser saber qual que é o seu orixá, nós temos um procedimento aqui na Casa de Padilha, tá? A gente faz uma cabalística com regressão apométrica e a gente descobre quais são os seus orixás, suas entidades. Se você quiser saber, entre em contato, deixa seu comentário aqui que a gente faz isso para você, tá certo? A gente agenda bonitinho e faz para você. Mas independente de qual for o seu orixá, você tem total competência e qualidade para fazer um feitiço. Basta você entender aqui as bases do funcionamento dele, tá? E por fim, nós temos a outra ponta desse tripé, que é a sabedoria, né? Ou seja, como que a gente faz para potencializar a magia, né? A potencialização da magia, a potencialização do feitiço, ela acontece através de dois elementos. Podem ser objetos canalizadores, tá? E podem ser oferendas também. E podem ser os dois juntos, que dá um poder muito maior para isso tudo. Vamos aqui um por um. Objetos canalizadores. Você pode utilizar um voodoo, um boneco de voodoo. Você pode utilizar uma cabeça de cera. Você pode utilizar uma faca, uma tesoura, uma terra de cemitério, pimenta, dendê, o que você quiser. O importante é você saber o que cada um desses elementos traz como energia para você poder potencializar aquele feitiço. Esses objetos são canalizadores de energia, não só esses, tá? Tem muitos e muitos outros. E é aí que entra a sabedoria. Não adianta você querer fazer um feitiço sem ter sabedoria para isso, sem ter estudado aqueles elementos, sem saber o porquê que eu vou utilizar uma faca, o porquê que eu vou utilizar uma tesoura. Por exemplo, se você quer unir duas pessoas e você vai utilizar uma tesoura nessa união, dependendo da forma como você utiliza essa tesoura, ela pode tanto cortar os laços entre essas duas pessoas, como ela pode unir essas duas pessoas. Tudo depende do seu conhecimento, da sua sabedoria, do quanto você estudou para entender a forma de utilizar aquilo, tá? Então tudo tem um objetivo. Se você utiliza o objeto canalizador correto com o objetivo errado, não adianta, vai dar tudo errado, tá certo? Então você precisa estudar e entender de feitiços, entender de objetos canalizadores para utilizar esses elementos. Caso contrário, você pode até aprender na internet, sites por aí, perfis de Instagram, de TikTok, YouTube, mas você não vai saber exatamente que tipos de energia você está movimentando com aqueles objetos canalizadores. Você pode estar movimentando forças extremamente obscuras
e trabalhando com isso dentro da sua casa. E aí, você quer que isso fique pairando dentro da sua casa? O que você quer com isso? Né? Às vezes o tiro pode sair pela culatra, então tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar essas coisas, porque você tem que saber com o que realmente você está mexendo. Tá certo? Sobre objetos canalizadores, é por isso que eu digo para vocês, sempre tomem muito cuidado com coisas que vocês pegam na rua. Tomem muito cuidado com presentes que vocês ganham muitas vezes, seja de pessoas conhecidas ou desconhecidas. Você não sabe o que pode estar envolvido naquele objeto. Você não sabe que tipo de magia pode ter sido feita, como que esse objeto pode ter sido cruzado. E você guardando esse objeto dentro da sua casa, você leva essas energias para a sua vida. Principalmente se são objetos de uso diário. Objetos que você usa como um brinco, um colar, um anel, alguma coisa desse tipo. Tudo isso tem axé, tudo isso tem magia, tudo isso tem poder de realização, tá certo? Então, muito cuidado quando alguém te oferecer um presente, quando alguém te der algo, principalmente se bater aquela vozinha interior, sabe? Aquela intuição falando, tome cuidado, tá? Se vocês quiserem, me perguntem como que eu ensino a quebrar essas energias desses objetos, mas a minha dica é, jogue fora, não use, tá certo? Outra forma de potencializar a magia é a utilização de oferendas. Oferendas nada mais são do que ofertas, São ofertas quando você prepara algo e faz uma entrega para que você agrade um guia, você agrade uma entidade ou até mesmo seres obsessores, o povo da rua, do mundo espiritual, que vai trabalhar dentro daquela força, daquela energia que você manipulou dentro da oferenda para cumprir com o objetivo das coisas que você deseja, tá certo? E mais uma vez, você tem que saber fazer as oferendas, Não basta simplesmente juntar meia dúzia de elemento ali dentro e colocar em qualquer lugar que aquilo vai sair funcionando. Você tem rezas que você faz para poder ativar aqueles elementos. Você tem abertura de trabalho, você tem rezas de entrega, você tem fechamento de trabalho para que você feche aquela energia, para que ela não fique solta por aí. Você tem o despacho disso posteriormente, porque, vamos combinar, que coisa feia deixar a oferenda por aí na rua, não é uma boa, Você tem que saber ter respeito aos ambientes públicos. Então, oferendas são uma ótima forma de você fazer a manipulação de energia e a manipulação também de espíritos, para que eles trabalhem em função do atingimento dos objetivos que você quer. Tá? Então, dentre esses 3 pontos aí, a conexão, a fé e a sabedoria, se você souber trabalhar certinho esses 3 pontos, você tem um feitiço muito bem feito. E você tem um feitiço que vai te trazer retorno com muita brevidade. Outro ponto que sempre perguntam é quanto tempo demora para um feitiço fazer efeito? Depende do tamanho da sua fé, depende da sua intenção, depende do quanto você quer que aquilo aconteça e o quanto você pôs de dedicação dentro daqueles objetos canalizadores, daquelas oferendas. Isso varia muito. Varia muito de oferenda para oferenda e de feitiço para feitiço. Tá? Então não tem uma regra. Por mais que você tenha uma ansiedade muito grande dentro de você, isso precisa ser trabalhado, porque a ansiedade inclusive atrapalha o funcionamento dessas energias. Tá certo? Para finalizar, eu quero indicar para vocês aqui um livro que explica bem detalhadamente o funcionamento de como essas energias trabalham, como que você manipula essas energias. Não é um livro que vai te ensinar a fazer feitiço, tá? Já vou adiantar para você, é um livro que vai te ensinar como essas coisas funcionam. E é bom a gente entender como as coisas funcionam antes de fazer, para que a gente saiba o que está fazendo. E esse livro é
Magia de Redenção, tá? É um livro de Ramatiz, né, Espírito Ramatiz, que ele ensina exatamente como que essas energias são manipuladas e como que elas afetam a vida das pessoas quando elas são feitas da maneira correta. Muito bem, se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e deixa nos comentários também quais feitiços vocês querem aprender, agora que vocês já sabem como manipular isso tudo, que eu vou responder um por um aqui e fazer vídeos daqueles que tiverem mais interesse para ensinar vocês aqui, tá certo? Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe.